Tem um chamado ao vivo agora da Marcela Terra com mais informações a respeito das consequências das chuvas. A Marcela Terra está em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, acaba de chegar ao local justamente para avaliar as consequências dos temporais das últimas horas em São Paulo. Vamos conversar com o prefeito ao vivo. Marcela, é com você. É isso, Gardinali. A gente está aqui ao lado do prefeito. Ele veio para avaliar toda a situação e prestar todo o apoio necessário. Nesse momento, a gente está aqui andando, tudo ao vivo, tudo em movimento mesmo, porque a população está precisando da ajuda nesse momento. Então, a gente vai conversando com ele enquanto ele caminha para um local de descarte irregular, que foi uma denúncia que os moradores fizeram aqui agora para a gente, para o prefeito e para a nossa reportagem, de uma pessoa que colocou muita terra em volta de um terreno, um descarte completamente irregular, e fez com que também ficasse toda essa água que não desce ainda. Tem muita água em vários locais aqui, algumas ruas da região, na zona leste da capital paulista. A gente ainda não tem um balanço de quantas casas estão sem energia. A gente ainda está avaliando toda essa situação, né, prefeito? Sim, Gardinali, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui presentes desde o início, com todos os secretários, subprefeito, atuando aqui. Uma situação grave, né? Jardim Pantanal. O próprio nome fala Pantanal, é uma área de pântano que quando chove você fica com um nível mais baixo do que o rio e tem essa questão há décadas aqui de alagamento. Mas isso ainda se agrava quando você tem uma situação de irresponsabilidade de algumas pessoas, que é para onde eu estou indo lá agora, inclusive com a Guarda Civil Metropolitana, porque diz que um senhor, as moradoras aqui me chamaram para falar, contou para a gente, que vários caminhões de terra ele foi lá e jogou nessa área do rio, inclusive acabou fazendo com que um córrego, que era um local que fazia com que as águas dessa região aqui pudessem fluir, ele aterrou esse córrego. Então a gente tem muita irresponsabilidade das pessoas, além de jogar lixo na rua, mas enfim, vamos lá agora ver essa questão, fazer as autuações necessárias e o atendimento da população. Nós estamos aqui com toda a equipe, com as marmitas, colchão, o cartão emergencial, o pessoal da assistência social, direitos humanos, a prefeitura toda aqui trabalhando, atendendo a população nesse momento aqui de bastante dor. Choveu 100 milímetros aqui, gente, 100 milímetros. E lembrando que a gente já vinha de dias com muita chuva, portanto o solo já encharcado, a água não consegue ser absorvida e gerando esse problema, mas estamos aqui para atender. Demora a descer a água, né, prefeito? Aí fica essa situação difícil aqui, né? A gente está aqui nesse local, continuamos na zona leste da capital paulista, óbvio que outros lugares foram atendidos e o senhor está tentando resolver cada um desses lugares, só que é aquela coisa, qual que é a emergência mais urgente nesse momento, né? Exatamente, a gente está presente em todos os cantos, a gente está aqui com toda a prefeitura, os secretários atuando, teve muitos pontos que a gente conseguiu fazer com que não tenha mais enchente. Aqui mesmo pertinho, no Caboré, lá toda vez que chovia, alagava tudo. No verão do ano retrasado, uma pessoa foi arrastada e morreu. E o que aconteceu? A gente fez uma obra, lá removemos quase que 600 casas e demos provimento habitacional na beira do Aricanduva e fizemos ali um parque para as pessoas não poderem fazer nova ocupação. Então ali, por exemplo, já não teve problema, como em vários outros cantos da cidade. Olha, nós fizemos nesses últimos 4 anos 7,8 bilhões de investimento em drenagem, microdrenagem, canalização de córrego, contenção de encostas. E é isso que a gente precisa fazer nesse momento de mudança climática, né? Deixar a cidade resiliente para essas situações, estar presente, solidária à população. E eu não tenho dúvida que nos próximos 4 anos, com essas obras que a gente vai fazer, a gente vai inclusive indo melhorando essa situação. Prefeito, o Gardinali quer te fazer uma pergunta sobre a Marginal Tietê. Gardinali. Uma pergunta bem objetiva, porque São Paulo acordou com a imagem da Marginal alagada. Fazia tempo que não subia assim o rio Tietê e invadia a Marginal. Pergunta para o prefeito, fala para ele que as imagens estão na tela da Record, né, da Marginal alagada, e se tem algum programa de desassoreamento do rio Tietê, para evitar que isso se repita. Marcela, por favor. Se tem algum programa de desassoreamento do rio Tietê. Tá. Gardinali, pode falar? Olha, nós tivemos 26 pontos de alagamento na cidade de São Paulo. Então, a Marginal, ela está hoje, nesse momento agora, liberada, né? Não tem mais nenhuma pista que seja com todas elas interrompidas. A última foi aqui, a Marginal, em direção a Castelo, perto das Bandeiras.
E realmente o Rio Tietê e o Rio Pinheiros tem uma programação do DAEE de desassoreamento, de fazer essa limpeza contínua. Já existe um programa do governo do estado com relação a isso. Agora, lógico, quando você tem uma situação de chover essa quantidade de água, né, você vai ter essa situação. O importante é que a gente tem uma recuperação mais rápida do que era antigamente. Já houve situações de chover muito menos, uma quantidade de milímetros muito menor e a marginal fica horas e horas e horas alagada. Hoje a gente teve uma quantidade de chuva muito grande, teve alguns pontos de transbordamento, é verdade, mas a retomada foi melhor. E aí a gente vai fazer o quê? Ampliando o desassoreamento, ampliando essa limpeza, manutenção, para que a gente possa ir tornando a nossa cidade resiliente com esse momento que vive de mudanças climáticas, que é básica. O que é mudança climática, né? Essas questões, um volume muito grande de água, num espaço curto de tempo. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Você vai ligar a torneira da sua pia, a água vai indo. Se você pegar um balde de água e jogar, né, ela vai ficar acumulada. Então a gente está se preparando para essas situações da situação atual que a gente tem visto no mundo inteiro. É isso aí, prefeito. Muito obrigada. Vou deixar o senhor também agora fazer o seu trabalho, que tem um dia longo pela frente, né? A gente está indo aqui a caminho. Inclusive, a gente pode até mostrar ali, olha só, a situação, né, das ruas, como está alagada. A gente está chegando agora nesse ponto que teve essa denúncia dos moradores de uma pessoa, ou algumas pessoas, a gente não sabe ainda exatamente, que acabaram jogando muita terra, muito lixo, fazendo um descarte irregular e estamos chegando perto do ponto onde a gente não pode passar mais, Gardinali. Olha a situação das pessoas ali no centro, né, dessa rua. Eu volto com você. Não, então você continua aí, vai dar confusão aí, que o cara estava jogando terra no córrego. Isso não pode acontecer, porque aí o córrego transborda e provoca esse tipo de alagamento. Então acompanha essa situação, vai junto com o prefeito ali nessa denúncia. Esse cara tem que ser identificado e ser multado.